Pom. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este papo de hoje. Hoje, dia 10 de junho, o dia em que muitas das lojas por Connection, voltou. Hoje, dia 10 de junho, o dia que muitas lojas daqui de São Miguel, onde eu moro, abriram. A vida parece que está normal, apesar de uma pandemia. Os meninos soltam pipa nas ruas, gritam do lado de fora das nossas casas. Gente, que loucura a vida, né? Quem diria que iríamos estar assim, no meio de uma pandemia, neste momento, né? A gente subindo, infelizmente um monte de gente morrendo, mas as pessoas tendo que pegar conduções lotadas para ir trabalhar. Oh, céus! Oh! Cara, te conheci em Lindóia. Opa, olá. Opa, Fábio! Gente, o convidado de hoje já está aqui. Eu vou aceitar a connection. Ai. Vamos lá. Eu vou aceitar agora aqui o nosso convidado de hoje. Aceitei. Vamos ver agora quem entra. Quem será? Como se eu não tivesse divulgado, né? Todo esse dia. Senhoras e senhores, com vocês, ele, que não é Cantinflas, ele, Pepe Jardim. Cara, que cena bonita é essa, cara? É isso aí. Você viu, né? O meu lance vocal. Hoje eu tava sem a musiquinha para fazer a sua abertura e aí eu resolvi cantar uma musiquinha. Mas foi bonito agora a sua entrada, porque no reflexo do seu óculos, quando eu falei que você parecia Cantinflas, eu vejo Cantinflas. Olha lá, no reflexo do óculos de Pepe, Mr. Pepe. Tudo bem, Pepe? Então, tudo pode acontecer, inclusive nada, né, Calado? Isso não é uma coincidência, é apenas uma estatística, o Cantinflas aparecer no reflexo do meu. Nada foi pensado, nada por acaso, nada foi planejado, mas distraídos venceremos, não é, Calado? É isso aí. Por isso que eu gosto de você, Pepe. Porque é tudo pensado, mas não pensado. É como a vida, né? Porque, e falar nisso é muito interessante. Você começou num ponto muito legal para a gente bater papo, e eu acho que é o ponto que todo mundo tá. A gente tem pensado no que fazer antes do que está acontecendo, né? A gente sempre pensou muito no que fazer, porque somos sonhadores, né, Pepe? A gente conversou sobre isso esses dias, né? A gente sonha e realiza, né? E mesmo que as pessoas digam que é impossível, a gente vai, né? E aí a gente tem a nossa vida para nos provar, não é para provar para ninguém, a gente não está querendo provar. A gente bateu o papo exatamente sobre isso, né? É para provar para a gente que é possível. E aí, bem, Pepe, estamos agora nesse momento onde tudo que a gente estava sonhando e planejando, porque as pessoas pensam que loucos não planejam, né? A gente sonha, mas a gente planeja, né? A gente corre atrás do que a gente quer. Como que está a sua vida agora nesse lance quando os planos vêm abaixo, assim, a gente é pego assim de surpresa, Pepe? Como que é? Bom, isso é o normal, né? Esse é o normal. A surpresa é o normal. O caos, ele é aquilo que todo mundo deveria sempre pensar, porque é isso que só existe o caos, né? E ele é uma escada, né? O caos é uma escada. Você vai indo. Mas, enfim, estamos bem na medida do possível aqui no circo. Eu estou muito bem. Continuo trabalhando, continuo estudando, continuo fazendo o que eu sempre faço. Só que eu confesso que chegou um momento que eu pensei em coisas esquisitas, em coisas estranhas. E eu tive que estudar um pouco de meta-análise, estatística, entendeu? Então, eu vou confessar que não é um negócio que eu tenho orgulho de falar, que eu estou estudando meta-análise e estatística, mas eu estou fazendo isso. Desculpa aí, meus amigos artistas, entendeu? Mas o que fazer, né, Calado? O que fazer nesses dias?
E assim, desde que você começou a fazer o seu canal lá, com as histórias dos palhaços, que a gente sempre gosta de conversar, a gente gosta de... Aquele papo que a gente sempre teve, né? Na verdade, aquilo me deu um gás muito grande e aquilo reacendeu algo aqui dentro, sabe? Que eu falei, não, é verdade, não, peraí, volta. Vamos lembrar de quem que a gente é, da onde que a gente veio, quem que são nossos mestres, quem são nossos heróis, né? E vamos relembrar isso e reviver isso e deixar ele bem aceso para a hora que a gente poder, a gente entra lá e leva a reprise ou faz a reprise, que aliás é uma questão que eu quero levantar hoje. A gente leva a reprise ou faz a reprise? A gente vai conversar sobre isso, a gente vai responder isso já já, ou vai perguntar para o público. Quando a gente não sabe o que responder, a gente joga para eles, entendeu? E aí eles pegam e colocam lá. Mas a gente pode discutir isso, sim. Mas é legal. Gostei da sua resposta. E eu acho interessante porque é um papo que a gente tem muito entre a gente, né? Quando a gente se vê, a gente sempre tenta. Eu sempre tento ir embora rápido, mas eu fico 1 hora batendo papo com você, né? Só, ou mais. apenas 1 hora. É fácil, né? E a gente já conversou sobre isso, assim, a gente representa uma linguagem, né, Pepe? Então, assim, no momento desse, onde todo mundo está perdido sem saber o que será da nossa linguagem daqui para frente, e eu estou falando, agora eu não estou colocando nem só o circo nisso, né? Eu estou colocando o palhaço, né? Que transcende o ambiente onde ele se apresenta, sendo circo, festival, teatro, escola, festinha, porta de loja, o que for. Né? A linguagem palhaço, esse ser palhaço, a gente representa ele agora, né? Assim, eu posso fazer programas e programas sobre ícones da palhaçaria que já se foram. Mas quem está vivo agora, nesse momento, que pode virar um ícone daqui a 30, 40, 50, 100 anos, é eu, é você, é os nossos, né? Os nossos colegas, os nossos amigos. Então, por mais que a gente se desespere nesse momento, que é natural, e por mais que a gente seja forçado a fazer outras coisas, que também pode acontecer, né? Porque cada um sabe onde que aperta, eu acho que a gente tem que, escondido, sabe, por trás das cortinas, tá treinando, tá criando, tá escrevendo, porque é isso. Acabou, velho. Todo mundo vai estar louco para assistir e a gente vai estar louco para se apresentar, né? Então, assim, vai ser a mistura perfeita, velho. Não vai? Vai dar certinho, né? Vai dar certinho. Vai dar certinho. Vai dar certinho. Ó, deixa eu só colocar as pessoas um pouquinho a par de como eu te conheci, porque aí, a partir daí, a gente começa essa história. Fala, pode falar. Antes disso, só agradecer o Ezio, né, cara? Aquele papo da semana passada foi muito legal que vocês tiveram. Eu assisti e eu curti muito. Eu fiquei... E assim, o Ezio falou coisas que... Assim, falei, meu, é a mesma coisa que a gente passou no circo. Ele fez uma outra trajetória, fez um outro caminho. Total. Mas aquela coisa da oralidade, né, de sempre estar falando. E foi muito legal. Só para deixar, antes de começar o nosso... Agradecer ao Ezio e você, óbvio que semana passada foi muito legal. Ó, olha ele aí, ó. Ele tá aí. Acabei de vê-lo aí. Acabamos de falar de você, Ezio. Aí, ó. Um monte de gente que assistiu o Ezio, que não conhecia o Ezio, me ligou para bater papo comigo e falar para mim, cara, eu sabia dele, ouvia falar dele, as pessoas falavam dele, mas eu nunca imaginei que ele era tão gente boa, me deu vontade de tomar um café com ele. E essa é a parte mais incrível também do Ezio, assim, como o Ezio é pessoa, como é gente boa, e foi um prazer para mim fazer esse programa e poder ouvir da boca dele as histórias dele. Um cara incrível. Mas vamos lá, ó, o Pepe, quando que eu conheci o Pepe? Eu estava morando no centro de São Paulo, numa república, com um monte de gente, e eu tinha acabado de chegar de uma viagem, estava mochilando pelo Nordeste do Brasil, fazendo mímica na rua. E aí eu fui assistir um espetáculo no circo, que não era um espetáculo do circo, era um espetáculo da Oz, era o final do curso da Oz, teve uma menina que até quase se enforcou num tecido, lembra? E eu fui lá assistir esse espetáculo com a Raquel, que já tinha sido trapezista do show. Ali eu conheci o pessoal do circo e aí deixei meu contato e um dia me ligaram, porque eles precisavam de alguém para substituir o palhaço, que sairia por um tempo porque ia estudar e tal, ia tentar outras coisas. E aí eu chego lá no Circo Espacial, e eu fui assistir o espetáculo antes, né? E aí eu vejo
O Pepé, que na época ainda era Palhaço Bicanca, né? Ainda usava esse nome. Eu também tive a experiência de usar o mesmo personagem, que não é o que a gente é hoje. Foi uma experiência que ambos passamos, mas você me passou esse bastão, né? Eu usei a mesma peruca, a mesma maquiagem, o mesmo figurino por algum tempo, até conseguir chegar e falar, não, gente, espera aí, eu não posso ser ele é ele, eu sou eu, e aí eu virei eu. Mas foi assim que eu conheci o Pepé. E o Pepé é mais jovem do que eu há alguns anos, né, Pepé? E aí pouco, né? tinha uma coisa, uma amizade assim, me parecia que você olhava para mim como o cara que estava vivendo fora do circo, aventuras, assim, tinha um olhar de, uau, quem é esse cara? E eu tinha uma admiração por você, porque você tinha toda a experiência que eu não tinha do circo. Você era mais jovem do que eu, mas você já tinha muito mais experiência do que eu naquele ambiente. E aí a gente ficou muito amigo e essa amizade vem até hoje. E as nossas vidas foram para lugares diferentes, né? Mas sonhos muito parecidos, assim, né? Eu fui para fora, aí você também foi para fora, você foi com o Max, né? A gente já falou dessa parceria também. E foi assim que eu conheci o Pepé, foi assim que a gente tem essa amizade que já vai aí para mais ou menos, eu vou chutar aqui, uns 16 anos, Pepé, ou 17, 15, 16 anos, porque é o tempo que eu tenho casado com a Bia. Desde 2002, mais ou menos, né? 2002, exatamente 2002. É. Não, é justamente isso. Então são 17 anos? Isso. Aquilo, sabe, foi muito interessante, foi um choque de cultura ali no circo, né? Porque você veio da rua ali, veio digamos, do punk, né? Do anarquismo ali da rua. Você faz você mesmo, você se vira, você tá lá, você se produz, você conversa. O cara, artista independente completo, né? E eu nasci dentro da estrutura do circo. Então, assim, eu nunca tinha trabalhado em outro lugar, talvez, naquele momento. Eu tinha apenas trabalhado aqui no circo, da minha família. Então, era duas visões muito, né, distantes, assim. E aquilo me influenciou positivamente, porque, bom, eu saí ali, eu estava no segundo ano do colegial, né, do ginásio, não sei como é que fala, hoje em dia. E eu falei, eu sei lá, eu vou fazer uma faculdade, sabe? Eu vou estudar para fazer um vestibular, né? E vou ficar 1 ano e meio agora focado nos estudos e vou parar com esse negócio de palhaçaria, vou tentar fazer uma faculdade, né? E sair do circo para fazer isso, para estudar na cidade da minha avó, lá ficar um tempo estudando, certo? E aí, poxa, estudei tanto que, né, não aconteceu nada. Realmente eu não passei em curso nenhum. Eu não passei nada naquele ano, sabe, assim. Enfim, mas e logo depois, acho que 1 ano depois, aconteceu aquela viagem da Arábia Saudita, a primeira viagem da Arábia Saudita que a galera foi, do circo lá, né? Foi logo 1 ano depois. E foi aquilo que me puxou de volta pra palhaçaria, na verdade. Sabe? Verdade. Quando vocês foram para a Arábia, eu já tinha ido para os Estados Unidos, né? Porque tudo aconteceu muito rápido também comigo no espacial. Rápido. Porque no espacial eu comecei a trabalhar no Picadeiro e de repente eu já conhecia a Bia, que era a trapezista do show, e de repente eu já noivei com ela, e de repente a gente já estava pegando um avião para ir para o Universal Circus, onde eu nem fui para ser palhaço, eu virei palhaço lá, depois de pedir muito, né? Que é outra história, para outro momento. Mas aí... E aí, nesse mesmo período, você foi... Eu acho que foi muito legal, porque no mesmo ano a gente passou por essa quebra de barreira do internacional, de perceber assim, quando a gente faz a primeira viagem, a gente tem um sentimento que a partir dali nada é impossível, né, Pepé? Muitas coisas. Assim, aquela primeira viagem, no seu caso, você já foi para os Estados Unidos, e foi para um circo muito legal, né, cara, nos Estados Unidos. Aquele circo é muito legal mesmo. É um circo muito bonito. E no meu caso, eu fui para uma sociedade que é uma Arábia Saudita de 2002, imagina, né, cara? Hoje é uma outra coisa. Hoje é um outro país, entendeu? Daqueles lá, eu fui para lá recentemente, né? Os Emirados, o Oriente Médio é uma outra desenvoltura, é uma outra cultura. Naquela época era meio que século XIX ainda lá, né? O pessoal daquela área, eles foram direto da era do bronze pro era do nuclear, sabe? Rapidamente, assim, eles pegaram, né, muito conhecimento. Então aquilo tudo era um choque lá na Arábia Saudita naqueles dias. Mas isso me puxou de volta para palhaçaria, né? Porque eu estava, na verdade, estudando, né? Eu fui 2 anos depois que você. O Ju acabou de entrar aqui, ele colocou 2003. Vocês foram em 2003
e eu fui em 2005 para lá. Exato. 2003 e 2006, 2002 eu saí do circo. Juliano também, Circo Show. Aliás, vamos aí puxar o gancho, que daqui a pouco tem uma live do Circo Show ali com Dona Marlene Querubim, hein? Muito bem. Ó, é isso aí, Ah, 7 horas. Fazer o jabá, fazer o jabá. Jabazão. Aqui do treino do lado. Entendeu? Mas eu olho as coisas do Ju, eu fico mal feliz, porque é isso, a gente se conheceu em uma fase muito diferente da nossa hoje, né? A gente se viu nessa pré-juventude, que é uma coisa que não existe, né? Seria a adolescência, mas a gente não era nem adolescente e era aspirante a jovem ainda, eu acho, né? E de repente a gente vê, né, a galera, assim, o Ju com a companhia dele, né, que criou uma estética que eu acho muito interessante. Eu respeito muito isso que ele conseguiu com o trabalho dele. Ele criou uma estética da companhia dele, os figurinos, as maquiagens, uma identidade visual muito, muito interessante. Exato, e a gente foi por esses caminhos, né? Eu fui para circo, depois quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com os meus espetáculos, e você voltou, começou a trabalhar em outro circo também, também era da família, né? Que era do seu tio e da sua tia. Você foi trabalhar com o Max lá, não foi? Então, lá, antes disso, foi antes de você ir para os Estados Unidos, você trabalhou com o Russo, com o Max ali no Circo dos Sonhos ainda durante uma temporada, não foi? Exato. Ali, então, 2003 eu volto, né, da Arábia Saudita, no caso. E daí, enfim, eu termino meus estudos, aquela coisa, não dá em nada, né? Enfim. E aí eu volto a fazer reprise, né? Volto a querer inventar coisas de palhaço. Fico uns anos aqui no circo fazendo reprise e fazendo várias reprises. Aliás, eu tava contando, tá ligado? Para essa conversa, eu fiquei contando o número de reprise, qual que eu fiz, sabe? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo anotadinho aqui. E também tem aqui um gráfico aqui de palmas por milhões de habitantes também, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas enfim. Aí, eu tava aqui no... Eu tava aqui no circo fazendo reprise, aquilo de sempre, sábado, né, sei lá, e daí à noite a minha tia me liga, minha tia Rosana fala, olha, Pepe, desculpa, sábado à noite não, domingo de manhã, ela fala, o palhaço que trabalha com o Max aqui, ele não pode, ele não tá bem, entendeu? Ontem ele dançou muito, ficou animado, entendeu, tal, e o palhaço, você sabe quem é, né? Eu acho que eu sei, com o Max, né, você sabe quem é, né? O Max eu sei, mas quem era que trabalhava com o Max? Era da sua família. Ah, já sei. Tá, continuemos então. E aí? Enfim, fica aí, ó. Quem souber nos comentários, coloca aí quem é o palhaço misterioso que trabalhava com o Max. Mas enfim, ele não pôde trabalhar no domingo, por N motivos. E daí a minha tia me liga assim rapidamente e fala, olha, a gente precisa de um palhaço aqui, aí no circo tem o Pingolé, tinha um monte de palhaço aqui, nem lembro quem tava aqui, o Buguinho tava também, e tinha o Paquito tava no circo, não lembro, enfim. E daí eu fui lá pra academia. Tonelado, o Tony tava. Isso, tava o Tony, tinha o Pingolé, tinha uma galera, entendeu, naquela época. Tava sobrando palhaço, enfim. E daí passou um palhaço pra lá, né? Passou um palhaço pro outro circo. Fala, vamos lá, vai. Eu chego lá, tipo, sei lá, 1 hora antes do espetáculo, tá ligado? Sei lá. Chego lá, me maqueio rapidamente, o Max, aquele sotaque dele, aquele jeito dele, qual reprisa faz, Pepe, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo, não, fala aí o que é. Nem ensaiamos nada, sabe assim, entramos, sabe, para fazer Escada da Morte. Para fazer Escada. A lata! Não, a gente não fazia assim, né, o Mascarito não. O Calado. Esse é o Mascarito que fazia assim. Calado. Aí a gente fez a Escada da Morte, tá ligado? E foi demais, foi muito bom. Sabe, foi muito divertido, foi assim, na primeira, sabe, sem ensaiar, sem nada, a gente saiu assim do picadeiro e ficou olhando assim, falou, foi da hora, né, foi da hora, não sei o que lá, e daí a gente começou a fazer junto ali, sabe, sem planejar, sem nada, assim, acaso total, sabe, foi muito legal ali, aquele dia. Que legal. É muito louco você falar isso que sobrava palhaço, né? Um dos motivos que eu comecei a fazer meus espetáculos, cara, que quando eu voltei dos Estados Unidos, passou um periodinho, né? Eu fiquei aqui um período, eu fiquei até, inclusive, morando no Circo Espacial com a Bia voltou a treinar, e aí eu fui para a Arábia. E a Bia ficou e fez um número com o Richard nesse período que eu estava na Arábia.
que até você ajudou, né, também com a música, você deu uma força naquela época, que é um puta número, eles ainda fazem hoje, a Rani e o Richard ainda, né, estavam fazendo, ficou diferente, era diferente, mas era a mesma estrutura ali. Quando eu cheguei da Arábia, eu voltei pro trailer, fui morar num trailer no Espacial, fiquei um tempo ainda ali, enquanto estava construindo a minha casa, e eu não tinha circo, velho, em São Paulo para ir. Essa era a real, assim, porque eu cheguei no Circo Espacial, eu não lembro se você estava lá quando eu cheguei da Arábia, mas era isso, assim, tava Mascarito, tava Pingolé, tava Buguinho, tava Tonelada, tipo, não faltava palhaço. Aí eu cheguei no Napoli, tava o Gleison tava fazendo palhaço, que até então eu conhecia ele como apresentador, agora tava fazendo palhaço. Aí, no Circo Stankovic, eu acho que o Circo Garcia tinha fechado, o Rodrigo Garcia estava lá no Stankovic. Assim, todos os circos que estavam próximos, que eu tinha algum contato, tava com algum palhaço. Lembra o Amarelo, que trabalhou no Espacial, que dividia carreta comigo, o Saltador, um loirinho? Até ele estava no circo de Cuba, que era do irmão do Beto, do circo de Nápoles. Assim, cara, não tinha espaço para mim no circo, no final das contas, sabe? Assim, eu peguei e falei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Eu peguei as reprises todas que eu fazia e coloquei tudo num espetáculo e comecei a fazer o meu espetáculo. E aí depois foi nascendo a história, eu fui tirando os números para colocar a história, porque fazer um espetáculo sozinho de 1 hora, velho, só de reprise uma atrás da outra, você chega ao final do espetáculo morrido, né? É uma pauleira, assim. Mas foi bom, foi uma boa experiência, foi bem legal. Aí, bem, nesse período você trabalhou um tempo com o Max, e aí você e o Max foram para os Estados Unidos juntos, né? Foi a primeira turnê de vocês como dupla, né? Isso. E como que foi essa experiência? Ali, na verdade, eu estava até fazendo faculdade, eu estava fazendo artes cênicas pela FPA naquele ano, porque onde ficava a Academia Brasileira de Circo ali, uma ótima localização para o centro, você ia rapidamente, eu estudava, tipo assim, era muito legal. Morar no circo, trabalhar no circo e ir para o centro fazer faculdade, sabe? Eu fiquei um ano assim, era muito interessante, né? Isso. Que legal. E aliás, estudei com a Ale Reut, com o Rodrigo Mateus e com o Caco Matos, sabe? Os três aí também que são da nossa cena dos artistas de São Paulo. Foi muito legal também. E aí, beleza. Aí, no final daquele ano, o Max recebeu essa proposta para ir para os Estados Unidos e ele me chamou. Ele falou, não, você quer? Né? Eu falei, pô, eu pensei 2 vezes. Larguei a faculdade e fui para os Estados Unidos, óbvio, entendeu? Atravessar os Estados Unidos, viajar lá, fazer palhaço, trabalhar num circo, digamos, até que tradicional, que era aquele circo do Moscow State Circle, sabe? Então você fala, meu, interessante isso aí, que aventura, hein? E realmente foi. Nossa, a gente chegou lá. A companhia ela era mais russos, Pepe? Ou era misturado? Essa companhia era do americano, o TAF, entendeu? E o TAF, assim, é uma figura emblemática nos Estados Unidos, assim, é tipo meio que... Não sei quem poderia comparar um dono de circo brasileiro, mas ele assim, as pessoas conhecem ele, porque ele tem aquela história, as lendas do TAF, aquele dono de circo, né? E a gente foi para lá, e na primeira temporada a gente fazia tudo no circo. Né? Montava, desmontava, levava, fazia promoção, fazia reprise, pintava as criancinhas, vendia coisa. Então a gente fazia tudo naquele circo, viajando de cidade em cidade, sem dormir, de manhã, assim, uma praça por dia. Aquela loucura mesmo, que você acha que não existe mais, sabe assim, mas ainda existe, sabe? Uhum. E principalmente lá, né? Porque às vezes a gente fala aqui, teve um dos ícones da palhaçaria, eu acho que foi o último que eu fiz, que eu comento sobre isso, sobre o circo de tiro, né? Que é o circo... Não, foi no Mimica lá do show mesmo, os últimos que eu fiz ao vivo, que eu falo isso, que tem circo que muda de semana em semana, tem circo que muda de mês em mês, tem circo que fica até 3 meses numa praça, mas tem os circos de tiro no Brasil, que fica 1 dia em cada praça. E quando a gente fala isso aqui, todo mundo fala assim, 1 dia... E eu penso, caramba, a maioria hoje dos circos nos Estados Unidos, tradicionais, são circos que fazem 1 dia só de praça. São poucos os circos hoje que ficam um tempo e tal. Os circos, cara, assim, 1 dia num lugar, outro dia no outro.
por isso que as pessoas quase não conseguem conhecer os lugares por onde passam, né, Pepe? Porque é se apresentando e viajando, se apresentando e viajando, né? Você conhece todas as estações, os postos de gasolina, você conhece todos os subways, todos os McDonald's, todas as estradas, as rodoviárias, os aeroportos. Entendeu? Todas as encruzilhadas você conhece todas, né? Mas o lugar mesmo. Mas, enfim, não, como se diz, é uma experiência maçante mesmo, de você trabalhar muito. Meu nome é trabalho, Muricy Ramalho. Não isso. Mas você trabalhar muito, né? E você se divertir também, porque assim, você encontra pessoas. Aliás, naquela companhia eu era o único brasileiro, tinha lá, sei lá, 10 russos, tinha uma canadense, um palhaço lá, o canadense também, eu e o Max. O dono era americano, aí tinha os outros americanos que trabalhavam naquele concession, né, que é a venda ali da frente. Aham. E Então, eu ia te perguntar isso. Esses dias você fez um vídeo falando em inglês, que você estava indicando os canais, né? Você falou do renascimento da palhaçaria, eu achei legal. E aí eu falei pra Bia, eu falei não assim, é? cara, olha o sotacão de russo do Pepe, né? Aí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, será que é um personagem ou será que é realmente o sotaque dele pela influência? Porque assim, você trabalhou com muito russo, né? Sua vida toda agora internacional. Eu também, eu tive bastante. Meus dois maiores parceiros nesses 2 últimos anos foram 2 russos. O Burt Blake, que é o Sergei. O Sergei tem uma história engraçada que ele quis trocar de nome. Tem gente que fala que é porque ele não queria ser vinculado ao nome da família. Tem gente que fala que é porque ele acha que o nome dele parece Mr. Gay em inglês. E ele se sentiu Smirnov? incomodado. Não, o sobrenome dele era Smirnov. Não. Ai, a palhaça, a Yulik, que também trabalhava comigo. É proposital que você faz o seu sotaque russo ou é realmente o sotaque que ficou no seu inglês? Não, é uma influência grande, porque assim, você começa a trabalhar com um, né? E aí, então, nessa companhia nos Estados Unidos, eu era o único brasileiro, assim, ninguém falava. Eu tava no meio daquela galera, ninguém falava inglês, só ficavam falando russo o tempo todo, né? Ideia russo, 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 russo. E assim, depois de meses naquilo, você já tá naquela onda deles, você já sabe, entendeu? Ah, pede aquilo, faz, isso aqui lá, dá, vai, tchau. E esse sotaque, eu acho que é um pouco de brincadeira, porque você acaba imitando bem eles, né? If he die, no problem, my friend. This is guy situation, right? It's like, você aprende, né, a falar que nem eles. E isso é legal, porque daí quando você fala com eles, eles veem que você tá zoando eles. E daí eles. E eu sei zoar americano, né, também, né? Where guys got good old America? All right. America. Eu, assim, zoar os seus amigos americanos não é uma delícia, cara. Chegar lá e zoar esses americanos é muito legal. E eles ficam assim, né? Porque assim, eles acham que todo brasileiro é um pouquinho, né? Um pouquinho assim, mais tranquilão. Não, A gente e chega lá e... eles adoram zoar, né, Pepe? No meu trabalho, eles perceberam que eu ficava muito puto quando eles colocavam todo mundo no mesmo bolo. Porque, tipo, teve uma vez que eu comentei com eles que a primeira vez que eu comi um taco foi nos Estados Unidos. E aí eles começaram a me zoar, porque assim, tudo que tinha de comida mexicana, eles só olhavam para mim e falavam assim, isso daqui você come bastante no Brasil, né? Eu olhava para eles com a cara, assim, e eles faziam vários tipos de piada para me chamar de mexicano. E eu não tenho nada contra os mexicanos, tá, gente? Porque assim, são os meus irmãos, eu acho que todo mundo tinha que viajar para fora, principalmente brancos brasileiros, para perceber e se entender como latino. Mas eles faziam como bullying mesmo, para me alfinetar. Então é gostoso zoar com o americano também, de vez em quando. É gostoso dar essa moeda, né, na troca. Eles têm uma mente técnica, né? Eles têm uma mente muito técnica para tudo, que é muito funcional e aquilo funciona, entendeu? Para muitas coisas, mas para outras coisas nem tanto. Daí você tem que mostrar, peraí, a nossa mentalidade também tem valor, tá? O nosso jeitinho e tal. E é daí que também o nosso jeitinho brasileiro se aproxima do jeitinho russo, né? Que eles também são mais brasileiros do que americanos, né? Entendeu? Eles são mais brasileiros do que americanos. Enfim, e daí todos esses anos, essas convivências, esses amigos gringos, né? A gente acaba ficando um pouco gringo mesmo, cara. Não tem jeito. Muito. Essa minha amiga, a Yulik, a russa, ela tirou umas férias, ela foi para Moscou. E aí, no segundo dia, ela me manda uma foto. Ela tinha ido numa exposição sobre violão e era a história do violão de 7 cordas e contava a conexão entre Brasil
e Rússia, porque foram os russos que trouxeram o violão de 7 cordas para o Brasil, né? E aí a gente colocou no meio do choro e virou essa loucura, né? Que a gente acha que é nosso. Então a gente tem muita influência de um povo que está no outro extremo do planeta. E eu também acho a gente muito parecido em muita coisa das nossas culturas, assim, né? Beleza, então vamos lá. Aí depois disso, você volta para cá, né, Pepe? Para o Brasil, e depois você começa a sua carreira solo novamente, não é? Isso. Depois de um tempo nos Estados Unidos e tal, vocês se separam, mas, claro, sendo bons amigos, não teve nenhum problema, né, entre vocês dois. Foi um lance de carreira mesmo, né, de decisão de seguir carreiras solos, né? Não, foi. O Max ficou um tempo na Rússia, eu tinha um contrato que não podia fazer, e aliás ele até chamou o Duico para substituir ele, né? O Duico dos Doutores da Alegria também, nosso amigo, nosso parceiro. E o Duico foi para os Estados Unidos, ficou a temporada lá, entendeu? Fez comigo, trabalhou no Circo Dreams, nós trabalhamos juntos. E depois eu continuei lá com outro palhaço americano, que é o Martin, né? Fazendo alguns números, e daí aquela coisa, a gente tem números em dupla e de repente você não tem tantos números mais, tem que refazer o seu repertório porque você está sozinho, né? No caso, costumava trabalhar em dupla, depois você começa a fazer sozinho. E isso foi legal, quer dizer, foi meio assim, né? Tenso no momento, mas aí foi interessante começar a fazer os meus números, assim, né? Assim, os números que eu faço. E você acha importante ter feito baldinho na sua vida, Pepe? Muito, tá anotado aqui, ó. Tá anotadinho aqui, ó. Eu também, eu acho que foi um dos números mais importantes na minha vida, foi o baldinho para eu entender o tempo. Cara, o David Laribe caiu lá atrás, tá? Ó, ele tá emborcado lá atrás. Pega ele, Pepe. Ele vai morrer sufocado, ele tá com o nariz para baixo. Tadinho do David, tadinho dele, deixa eu sentadinho. Ó, a gente vai falar já do David, porque assim, uma das pessoas que conhece o David, que teve um contato direto com o David foi o Pepe, porque o Pepe foi para um festival internacional e dividiu, né, o picadeiro ali com estrelas da contemporaneidade do circo, né? Palhaço português, palhaço italiano e um brasileiro nos representando lá. A gente já chega lá. Chega lá, daqui a pouco. Já chega lá. Mas bem, o Baldinho é vida, o Buguinho colocou. Eu também acho. Eu fiquei feliz porque assim, eu tô fazendo ícones da palhaçaria, né, Pepe? E nos outros dias eu posto ícones. Tá bom o áudio, Pepe? Você tá me escutando? Sim, você tá me escutando? Ah, beleza. Eu tô te vendo e te escutando super bem. Eu tô colocando ícones da palhaçaria, né, contando a história do palhaço. E entre um programa e outro, eu tô colocando reprises que eu encontro daquele palhaço que eu comentei na última semana. E aí eu coloquei essa semana já uns 5 vídeos do Oleg Popov. Então eu coloquei o Oleg Popov fazendo um spot de luz, onde ele tem uma briga com o spot de luz, que eu acho um número legal e poético, o jeito que ele faz. E entre o último número que eu coloquei foi exatamente o Oleg Popov fazendo o baldinho. Eu encontrei o Oleg Popov fazendo o baldinho. Olha e só, foi muito interessante, porque é uma leitura totalmente diferente das que eu já tinha visto, que vem da influência do Acopian, do Tiane, né, e tal. Que é muito legal, que é uma menina... ele tem um vendedor de sorvete, a menina vem, ele pede um sorvete para a menina, na hora que ele vai pagar, ele não tem dinheiro. E aí ele pega o baldinho e reproduz as moedas no baldinho para poder pagar o sorvete, entendeu? Então, assim, ele criou uma história para ter o porquê do baldinho. E achei bonitinho. Ele já bem vovozinho, já não é aquele Popov que anda na corda e tal, né? Mas é interessante entender essa dramaturgia que ele criou para poder fazer um número e tal. Achei bonito. E mostrando que até o Popov fez o baldinho. Então, o baldinho é uma bela de uma estrutura, né? Ele é uma bela iniciação ao palhaço, é uma bela de uma... para você entender o jogo ali do público, o toma lá da cá, vai, joga e volta, né? E só para comentar o negócio do Popov, ali não era o Popov modo Bruno Edson, né?
Era um Popov mais calminho. É, o Bruno Edson é um caso à parte, né? Como? Assim, eu preciso fazer um programa só sobre o Bruno. O Bruno eu não vou colocar no ícones da palhaçaria, porque graças a Deus ele está vivo e muito vivo, né? E ele vai vir em um outro momento. Meu mestre, né? Nosso mestre. Nossa, É mestre. incrível, Nossa. cara. O Bruno agora, ele tá com 70 e... Cara, ele tá indo para 76, eu acho, agora, por aí. Eu vou ver minhas fontes depois. Eu tenho algumas cópias de documentos do Bruno, porque ele trabalhou na companhia, né? Então eu tenho Sim. data certinho, mas assim... E é um cara incrível, é um cara que, cara, pula no palco, corre, dança, e é um jovem. Não é né? palhaço, ele não é palhaço, mas ele te ensina muita comédia, entendeu? Então, mas isso também, ó, do mesmo jeito que a gente fala de Leonid Ingbarov, né, cara? E não sei se na entrevista do Ezio eu falei sobre isso, que uma filha de uma amiga minha que nem tem muita relação com o circo, de ver circo sempre, viu o Leonid fazendo o número no meio do vídeo que eu falo dele. Ela viu uma bebê de 3 anos, olhou e falou, palhaço. E ele não tem maquiagem, ele não tem nariz de palhaço, ele não usa um figurino que remete à imagem que a gente tem ao palhaço. E aí eu até coloquei, é um palhaço? Não é um palhaço. Eu falei do Jorge Cal num dos últimos vídeos, e a Alice Viveiro de Castros colocou, é palhaço sim, e colocou lá uma resposta por que é. E eu acho que o Bruno Edson é um excêntrico, tão bom quanto todos esses europeus, americanos que a gente gosta, sabe? Ele é um palhaço excêntrico, né? Porque assim, ele não usa maquiagem, mas a felicidade que ele tem no número é um personagem, ele tem um personagem, o Bruno é um personagem, e o número do prato do Bruno tem um jogo cômico que é brilhante, assim, porque ele não coloca números nos pratos dele, e isso dá uma dinâmica muito diferente de outros números de prato bailarino. Porque ele sabe, assim, quando as pessoas falam o da ponta, ele quer isso, ele não quer que as pessoas falem o 10. Ele quer que as pessoas falem o da ponta, porque ele vai na outra ponta. Ele sabe que o terceiro prato vai cair, e quando o terceiro prato está caindo, ele não vai no terceiro, ele vai no nono, porque de lá para cá também dá 3, entendeu? Então ele tem uma dinâmica de comicidade nessa estrutura dos 12 pratos, que, cara, são poucos excêntricos no Brasil, assim, que eu já vi ter, né? Poucos palhaços que têm essa estrutura. E é um número que não precisa falar, número internacional, né, Pepe? E que, assim, apesar de ter muitos números de pratos bailarinos no mundo, é um número muito único. Ele encontrou uma maneira que é só Bruno Edson que consegue fazer daquele jeito, assim, essa estrutura. O jeito que ele colocou a Joelma, a namorada dele, para poder dar os pratos e tirar os pratos e fazer uma confusão. Ele dá o prato num lugar, ela vai pegar no outro. Ele vai dar num lugar, ela dá no outro. Aí os dois pegam e fica pulando. Cara, é uma estrutura genial de humor. Assim, eu acho que o Bruno merece um programa só dele, assim, para contar a história dele. A história dele é incrível. E assim, só de ter o Bruno Edson no fundo da cortina, que você pode sair, entrar no seu número, ir lá conversar com ele, trocar uma ideia, aprender um pouquinho, é o que vale, né? É o que vale. Né? Mas voltando pro Baldinho... Eu trabalhei com o Bruno, cara, 8 anos, eu acho, assim, de trabalhar toda semana com ele durante 8 anos. Cara, foi um dos meus maiores mestres, eu acho, assim, de verdade. É um dos meus maiores mestres. Ainda é. Será que fez Baldinho, Bruno Edson? Eu boto uma fé que sim, sabia? Porque o Bruno faz um show sozinho, mano, e 1 hora só de prato, eu acho que não dá não, né? 1 hora só de prato. E aí, interessante, Carol, que você falou ali, que você saiu você procurou os circos, né? Foi lá e não tinha, e você resolveu fazer um espetáculo solo com as reprises, certo? E, cara, sim, isso no circo, sei lá, há 20 anos atrás, há 15, era um negócio muito, assim, fora da curva. Nenhum palhaço ficava pensando muito, né, em sair e fazer os espetáculos solo, porque, assim, a gente aprendeu como? A gente começa, faz uma reprise boa. Começa com uma reprise de 4 minutos, tá todo mundo feliz, entendeu? Com
fazendo naquele espetáculo, que você entrou no meio do espetáculo, o espetáculo já começou, a estrutura tá lá, tá pronta, é só entrar e fazer uma reprise e tá beleza. Cara, isso é muito tranquilo, comparado com o desafio que muitos palhaços têm, você fala, hoje mesmo, que o cara não tem esse palco para começar, né? Sim. Ele Sim. vai ter que já ir numa roubada, não numa roubada, não, numa quente, num lugar difícil, ou na rua, ou na praça. Eu acho que é uma outra escola mesmo, né, Pepe? Assim, Sim, eu não, mas acho você que o fala assim, circo, eu tiro o essa chapéu porque é exigência, difícil. essa exigência dos 4, 5 minutos que o circo tem, é uma escola que muita gente do teatro acaba não experimentando e que é muito interessante. Aquilo, né? Eu sempre falo assim, a gente não pode dar uma fórmula e falar essa fórmula é correta. Não existe, né? Assim, existem várias fórmulas. A gente experimentou essa. Eu acho que a gente vem de uma escola muito parecida, eu e você, a partir do momento que a gente veio da criação de número, né? Mesmo que eu crie um espetáculo de 1 hora, eu tenho que pensar nos números que vão ter esse espetáculo. Hoje, o meu trabalho é de mistura da contação de uma história que eu crio para poder ter a dramaturgia de um espetáculo com números. Mas eu penso em números com começo, meio e fim, e nessa estrutura de 5 a 10 minutos. Porque como eu não estou num espetáculo de circo, eu posso alongar o meu número no palco. Aí, para quem não faz circo, entendeu por que a gente fala desse tempo de minuto no circo. O circo de variedades, como o circo que o Pepe trabalha e que eu já trabalhei, você tem vários números num espetáculo que tem que ter 2 horas ainda com intervalo no meio. Se o palhaço que entra mais de 4 vezes, tem palhaço que entra 6, 8 vezes no espetáculo, se ele passa de 5 minutos em cada número, esse espetáculo que era para ter 2 horas, vai ter 2 horas e 40 minutos. Então, o palhaço de circo ele tem que fazer o seu número no máximo 5 minutos, com começo, meio e fim. E por isso que as pessoas às vezes falam que o palhaço do circo tem um tempo diferente do palhaço teatral. Claro, o palhaço no teatro, um Avner, ele tem que preencher 1 hora de tempo dentro de um palco, enquanto um palhaço de circo tem que fazer 5 minutos parecerem 1 hora. Enquanto um palhaço de rua, um artista de rua, tem que fazer meia hora parecer 2 horas. Cada palco, né, Pepe, eu acho que tem uma estrutura de tempo diferente. Não é que a linguagem é diferente, eu acho que o tempo é diferente. Mas eu acho que o circo ajuda a gente, como a gente tem que... É igual hoje, dá um exemplo meio doido dos dias de hoje. É igual hoje quem produz material para o TikTok. Isso é o circo tradicional, no universo da internet, entendeu? Você Valeu, tem galera. o YouTube. Tchau. Valeu, galera que estava comigo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Ah, Valeu. não. É sério, ó. Você tem o YouTube, que você faz o vídeo de 1 a 2 horas, você tem o Instagram e você tem o TikTok, que é aquele videozinho curto, pá, mas você tem que pegar a galera. Quem está produzindo bem no TikTok, eu acho que acaba produzindo bem também para o Instagram e também bem para o YouTube depois. Eu acredito nisso. Talvez eu esteja errado. Mas bem, essa é vamos voltar então. A diferença entre o barulho de avião e o vão de cerca, né? Essa aí é... Mas vamos voltar então a você. Vamos lá. TikTok é de doer. Eu sou mais de foto do que TikTok. Vai lá. Não, tem, ó, eu acho, vamos falar, vamos lembrar do Chico Anísio, quando o Chico Anísio falou sobre comédia, né? Que perguntaram se ele gostava mais de comédia de personagens ou de stand-up comedy, não sei o quê. Ele falou que só tinha 2 tipos de comédia. Eu acho que é a mesma coisa para os palhaços, eu acho que é a mesma coisa para qualquer tipo de linguagem. Tem bom e tem ruim. Ponto. Né? Não importa qual é a escola que veio, porque assim, ser tradicional não significa selo de qualidade, e ser da escola teatral também, não importa de onde veio, de qual grupo, também não está estampado no selo. A cada novo número, a cada novo espetáculo, a gente tem que se reinventar, né, Pepe? Essa é a real. Exato. E o picadeiro, ele sabe muito bem quem está pisando ali, entendeu? E se você pisar naquele picadeiro um pouquinho mais assim, cheio de si, um pouquinho mais assim, nariz empinado, o picadeiro fala, você tá se achando hoje, então tudo bem, eu vou te mostrar como é que é. Total. Né? Quando não é todos os aparelhos quebrando no meio do espetáculo, é um bêbado no meio da plateia que você pega sem perceber, ou é um cara que tá ação, mas não quer participar, ou uma plateia que não participa,
ou é você que não era para estar lá mesmo? Ou não era o dia, né? Era um dia mesmo assim fora, é muito aleatório, realmente é isso, é muito aleatório, mas assim, até que é um ambiente controlado, né? O picadeiro é mais controlado até do que, digamos assim, a rua, né? Que eu já tive experiência de trabalhar na rua e realmente é muito difícil. Ah, e daí puxando pra rua, o palhaço que eu mais admirei nos Estados Unidos quando eu estava lá, todos aqueles anos, não foi num circo, não foi num teatro, foi na rua, entendeu? Você lembra o nome dele, Pepe? Mr. Animation, infelizmente ele já se foi, né? Ele morreu faz alguns anos. Mas ele é um artista de rua famoso até em Los Angeles e ele era popper, né? Fazia aquela coisa, sabe? B-boy, popper, dançava na rua, falava, sabe? Fazia imitação, imitava Michael Jackson, fazia todo aquele pacote. Só que assim, o cara era muito engraçado, sabe? Assim, o cara era um gênio na rua e assim, e não era do circo, não tinha e a gente trocava muitas ideias e falava a mesma linguagem, né? Ele talvez nunca nem entrou num circo, tá ligado? Ele nunca nem viu um palhaço, mas ele tinha o tempo, ele tinha o jeito, ele sabia. E quando ele me assistiu, o número ele gostou, ele depois trocou ideia, falou. Então é isso, tem lugares que as pessoas nem sabem o que é a palavra palhaço, mas ele te chama, você faz um Charlie Chaplin muito bom, você é um ótimo Mr. Bean, né? Total. Você é um... cara, o palhaço é anterior aos lugares onde ele se apresenta, é uma linguagem mesmo, né, Pepe? É isso. Exato. E em Nova York, palhaço, né? Em Nova York, na Times Square, tem um cara chamado Lockman. Ele como que é o nome? É o Argélia. Ele nasceu na Argélia. E ele salta aquelas 7 pessoas, igual o pessoal que dança break na rua, só que ele faz o show sozinho com maquiagem branca. E ele faz sombras primeiro, faz um puta número cômico para depois saltar. Aí eu fui conversar com o cara, ficamos amigos. O cara é faixa preta de taekwondo, então tem uma preparação física incrível e tal. E é palhaço. O sonho dele é entrar pro circo e tal, mas nunca passou pelo circo. Mas, cara, faz uma roda na Times Square que eu nunca consegui fazer, sabe? Assim, lota assim, um né? balde de dinheiro, não faz é um chapéu. Assim. É um balde, né, de dinheiro. É incrível, assim. Então vamos lá, ó, continuando aqui sobre as curiosidades da vida do Cantinflas brasileiro, Pepe. Pepe, aí depois, ó, aí você voltou, você começou a sua carreira solo de novo aqui, você montou um espetáculo solo, certo? Em 2000, Antes de você voltar a viajar, você ainda fez uma temporada do seu espetáculo aqui, não foi? Exato, era 1h05 de comédia física, Teatro Juca Chaves, direção do Virgílio Amaral. Como que foi, Pepe? Como que foi estar no palco depois de tantos anos de circo, de trabalho em grupo? Então, ali o desafio nem era mesmo assim o espaço do teatro, porque com o Cirque Dreams a gente fez muito teatro, a gente fez corporativo, assim, essa coisa de estar no teatro nunca foi um desafio, até um ambiente que eu gosto muito. Para mim, assim, as empresas funcionam até mais, é uma lupa mais bonita, uma lupa maior, digamos assim, né? Essa lupa. Mas esse espetáculo era esse desafio de fazer um espetáculo de comédia física de 1 hora, sabe? E esse desafio, além de ser mental, ele é físico, né? Que você cansa, velho. 1 hora você tá suadíssimo ali, molhado. E foi interessante, gente. Eu saí aqui no Circo Espacial mesmo, com o Virgílio, né? E investimos num cenário, uma produção, o Teatro Juca Chaves, e foi muito interessante aquela temporada, porque assim, é levar sozinho, né? É levar tudo praticamente sozinho ali. Né? A Rebeca Etienne tinha a minha contra-regra também, que fazia uma mão, digamos assim, né? Um gesto, uma pequena participação de gesto, assim. E, cara, ali ocorreu uma coisa muito bonita, que teve um dia que foi um grupo de surdos assistir o espetáculo, assim, sabe? Deficientes auditivos, e eles adoraram, eles amaram, eles entenderam tudo, cara. Assim, depois eu conversei com eles. Aí eu falei, cara, sem ter essa intenção, eu fiz um espetáculo perfeito pra essa galera, tá ligado? Eu fiz um espetáculo perfeito pra eles, que era 1 hora disso, a música tudo bem, coisa mais assim, ele era comédia física, era tudo ali, não tinha muito texto, o que tinha dava pra entender, e não precisava de linguagem, né, de tradução de Libras, no caso. Eu falei, olha só, eu fiz uma boa ação, não era minha intenção, mas eu fiz, sabe? Assim, então, aquela coisa, né? Você não merece ser feliz, mas se você não tentar, é possível que você seja. Entendeu? Não é? Muito bom, muito bom.
Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá com o computador aí na frente, eu acho que eu tô sem referência aqui aonde eu tô, de horas. Que horas são agora? Falta 10 minutos, 9 minutos para acabar a primeira hora. Uau, como assim? Então vamos lá. Então a gente tem que começar a falar já, agora, antes que Fala, acabe. fala logo, fala muito. Eu quero... eu quero saber, meu pai, Fala na como minha que foi cara. a sua... Fala na sua cara. Fala Eu na quero minha saber cara. como que foi a sua experiência, cara, dos festivais. Como que foi, de repente, se ver nos festivais internacionais, se ver do lado dos seus ídolos, ou não mais seus ídolos, mas seus colegas. Como que é essa quebra de paradigma, de distanciamento, de repente você se ver do lado dos caras? Como que foi? Cara, começou com o festival aqui do Brasil, né? O primeiro festival que teve do Brasil. O Espacial também ajudou a produzir com a La Force. Eu conheci o Eugene Chaplin, né, aqui no Brasil, o filho do Chaplin. Aquilo já foi o primeiro festival no Brasil. E, cara, e foi legal porque eu ajudei também na produção, eu traduzi para a galera, eu, né, ajudei o negócio a acontecer e aconteceu. O festival aconteceu, né? E foi muito legal. Ali já conheci o Tonito, né? Alexis, que ele é de família tradicional lá na Europa. E, meu, o Tonito também é muito palhaço, muito legal, muito divertido. Tonito, meu, fez... Quantas reprises ele fez no festival? 5, 6 reprises, tudo no almoço, né? Macarrão, frango, salada, tudo, batata. O Tonito fez tudo que tinha que fazer, pegou tudo, fez todas as reprises que ele podia, ele fez, né, naquele programa. Falei, Tonito, calma, cara, faz só 4, tá bom. Não, quero fazer. Então faz, vai lá, faz. Mas, enfim, ele ganhou o prêmio do Chaplin, né? E eu fiquei com a prata, que foi legal, né? E daí fui convidado para ir para o Festival da Espanha, entendeu? Lá no... Desculpa, não foi ali ainda. Eu voltei para trabalhar no Emirados, fiquei lá mais um tempo. Aí eu fui convidado para ir para o Melhores Palhaços do Mundo, né? Lute Clown Mira, que é o festival em São Petersburgo. Esse sim que tinha o Dave Larible, o César Dias, o Don Christian, o Clown Bo, o Professor Waco. Tinha assim, cara, tinha uma galera incrível lá, entendeu? Peraí, rapidamente, só para ilustrar a conversa, antes que acabe nosso, entendeu? E essa galera aqui, ó, tá entendeu? Essa galerinha aqui, ó. Que e demais. Realmente foi demais. E assim, ainda bem que me colocaram antes do David Lariba e do César Dias, porque senão, olha, tava ferrado. Não ia dar para fazer nada naquele programa, tá ligado? Assim, o programa, né, me colocaram na primeira parte lá, me deram quebraram meu galho, entendeu? Porque se fosse na segunda, já ninguém ia falar, deixa pra lá, entendeu? Ah, que isso. Foi divertidíssimo e você vai ver semana que vem com o Larible que ele é um cara assim, cara, ele é que nem o Pingolé, ele é que nem o Reco-Reco, ele é que nem os nossos palhaços aqui, ele é assim, um cara que nem nós, conversa aqui, fala, troca ideia, se você chamar... Assistimos um jogo da Juventus depois do espetáculo, fomos no apartamento dele, sabe? E sim, um cara que nem nós, simples, gosta de falar de circo, gosta de contar história, você vai se divertir muito. E pergunta para ele semana que vem o que ele falou para mim e para o César Dias no final, no último desfile final. A gente estava cantando, tal, lá. Pergunta para ele, quero ver se ele vai lembrar o que ele falou, que ele é muito piadista, cara. Ele solta cada uma, sabe? Eu vou perguntar. E dali fui pro Festival da Espanha, que é o Girona, né? O Festival de Girona. Tava lá o Mimutuga, que é um palhaço chileno incrível também. Conheci ele lá. Esse festival também muito bonito da Espanha. Os espanhóis são realmente incríveis, assim. Catalões, né? Os Catalonha, né? Entende? E logo menos você vai ser o nosso Renis Mataboche, né? Que o Renis Mataboche do Festival da Espanha é o único historiador de circo na Europa que tem um mestrado de circo lá, um cara incrível. Que legal. A fundação de circo lá tem assim, eles guardam muita informação de circo. Essa fundação das artes da Catalunha, eles têm igual o nosso Centro de Memória do Circo, né? Que faz um trabalho incrível. Eles também lá estão fazendo o trabalho da memória, né, cara? Que assim, as fotos, os textos, os livros, tá tudo concentrado lá, tudo cuidadinho, tudo bonitinho. E vale a pena um dia passar lá e conhecer também. Cara, depois a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma força feminina, né, muito forte, não é, Pepe? A gente tem a Verônica, né,
a Alice e a Hermínia, né, cara? Que são, assim, as pessoas que estão revivendo aí a história ou que estão aí colocando na nossa cabeça, cara, ó, tem coisa para ser estudada. Eu acho que esses três nomes é o que me aguçam muito aqui no Brasil, assim, a fazer. E é muito interessante isso, porque lá fora a gente tem, a gente fala, né, desse universo masculino. A maioria dos nomes que a gente tem lá fora nesse universo histórico são homens, né? Você pega nos Estados Unidos é o John Townsend, você pega na Europa, né? É ele, e aqui no Brasil são as mulheres, né, cara? Assim, que são obras incríveis, assim, Circo Nerino, eu acho uma obra, cara, incrível, tinha que ter de todos os circos. Tem E o Damian Reis também, o né? Elogio da Bobagem, um livro fantástico. Oi? O Damian Reis também, né? Que é Caçadores de Risos, já leu também? Damian Reis também fez um trabalho muito bom. Não, a gente tem um trabalho incrível no Brasil, é muito forte. E assim, isso faz os últimos 20 anos, né? Que isso começou, não é de sempre. Né? Isso não é sempre que teve isso. Isso é um trabalho recente. E hoje, ainda bem que é normal a gente ler livros sobre circo no Brasil. É normal. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu acho que virão mais produções, né? Eu espero que venham mais e mais. Tem bastante gente aí no ambiente acadêmico, universitário, escrevendo muito, né? Mas eu acho que agora é um momento de sair do ambiente acadêmico e vir a público para todo mundo mesmo, assim. Eu acho que tem um mercado para isso, de pessoas que querem consumir esse tipo de material. Eu gostaria de ler mais sobre palhaçaria, sobre circo, sobre as famílias nossas, né? E a gente falou disso também a última vez que a gente bateu papo, né? É um trabalho quase de arqueologia que tem que ser feito no Brasil, mas existe sim vídeos, existe uma história fantástica de tradicionais circenses, né? Viva, né? Porque não é uma história que morreu, assim. A gente fala de pessoas aqui no nosso país que são quinta geração, que são sexta geração. Você pensar que David Laribe é sétima geração, né? E é um italiano, está vindo de uma tradição, né? Que assim enorme comparado à tradição aqui no Brasil também. E a gente tem aqui pessoas que são quinta geração e provam com jornal, com material, né? Acho que a gente tem que escarafunchar para descobrir a nossa própria história também e falar sobre os nossos heróis. Assim. Porque a gente tem, eu acho que já teve vários Brunos Edisons, né, nesse país, assim, né? Não só no mundo do palhaço, né? No mundo do circo, né? Em todas as categorias, né? Os trapezistas, os donos até mesmo, né? Os diretores, os grandes, né? Esses nomes do circo que a gente tem que estar sempre reforçando e lembrando porque, né? É daí que a gente veio, daí que a gente aprende, né? Nossos mestres. Calado, falta um minuto aí para dar o tempo, hein? Vai aparecer aqui, a gente vai falando. Aí quando der aqueles 10 segundos, a gente fala 10, 9, 8. Deixa eu te perguntar, ó. Eu perguntei isso. O Pão de Ló colocou ali muita gente. Exatamente. Eu vi uma postagem do Pão de Ló, aliás, hoje, no Facebook, que é um texto de se tirar o chapéu. É um puta texto. É um cara também do circo, assim, da nossa geração, que muito obrigado, Pepe, foi você que me apresentou a ele, que eu gosto muito da consciência, assim, dele nessa época, sabe? Mas então, Pepe, você quer continuar? Eu chamo mais uma live quando acabar essa e a gente entra e a gente fala mais um pouquinho, se você quiser. Se você acha que a gente já falou tudo. A gente não estabelece uma meta, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Pode ser? Ai, meu Deus, você tá falando como golpista, cara. Tome cuidado. O Circo Conteúdo também possui uma pesquisa de história do circo no Brasil. Sim, senhoras e senhores, o Circo Conteúdo contém muito material de muita boa qualidade. Do circo, obrigado. Ó, tem muita gente bacana aí que nos seguiu. Faz mais um, então? Mais um. Mais um. Tem mais um. Bom, então vamos. Aqui, eu vou. Ainda tem um minuto ainda. Tá. O que a gente faz nesse um minuto? Eu acho que eu vou pegar um café. Não,
Não, você não vai ficar em silêncio 1 minuto. Isso acaba com tudo. O Rafa, que horas que vai entrar a sua live? O Rafael. A do Rafa é às 7 também. É às 7 também do Mussa. É, do Mussarela. Ah, então ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ah, dá tempo. A gente vai jogar naquela live lá. Tá bom. Então, ó, eu vou abrir. Não entrem em outra live na hora que eu abrir a minha, porque senão vocês têm que ficar um tempinho, porque senão a pessoa fica triste, vocês entram e saem, entendeu? Ó, e 7 horas. Então, 7 horas vocês podem ir lá, tem um monte. Porque assim, sem querer, você clica em outra live, aí você é o único